Bom, sobre os portais dimensionais, existem realidades paralelas, tá? O que nós enxergamos, na verdade, nessa terceira dimensão aqui, é uma faixa, é um nível de realidade. E a terceira dimensão, ela existe em vários níveis também, subdimensões da própria terceira dimensão. Então, quando nós estamos interagindo com a realidade, com os nossos 5 sentidos, o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa consciência encarnados aqui no mundo tridimensional, nós interagimos também com essas subdimensões da terceira dimensão, que são, na verdade, relacionados a essas realidades paralelas que nós chamamos de 9 anéis. Os 9 anéis, que fazem parte aqui da Terra ainda, são níveis de densidade, de frequência diferenciados, porém são físicos ainda, né, tridimensionais, mas numa realidade mais sutil, né, numa frequência diferente dessa nossa. Então existem entradas e saídas entre estas realidades, tá? E também existem entradas e saídas entre as realidades dimensionais, que são outras frequências superiores a essa aqui da terceira dimensão. Então nós temos a 4ª dimensão, a 5ª dimensão e assim por diante. Só que as dimensões nada tem a ver com essas realidades da terceira dimensão, paralelas, né? Níveis extrafísicos, podemos chamar assim. Isso inclui o plano espiritual da Terra. Então, existem conexões e frequências, né, que nos ligam ao mundo espiritual, por exemplo, que é aqui da terceira dimensão ainda. Não é outra dimensão, é aqui mesmo. É uma subdimensão da terceira dimensão. Entre os 9 anéis, existem portais, existem aberturas, que existem passagens, né, que podem ser interconectadas com essas realidades. Mas também existem essas conexões, esses portais entre dimensões. Então existem consciências, inteligências que estão interagindo entre várias dimensões da realidade. E elas têm livre acesso a essas dimensões. Por exemplo, os ultras, né? Os ultras dimensionais. Eles podem percorrer todas as dimensões. E os seres dimensionais, né, que nós chamamos de extraterrestres, já têm uma silhueta humana, eles não são iguais aos ultras, né, são diferentes. E eles estão presentes em dimensões variadas e podem também interagir conosco aqui na terceira dimensão através dos portais dimensionais. Tudo se dá por essas aberturas, ou que muitos chamam de chandras. São aberturas no espaço-tempo. Então os seres que estão em dimensões superiores, eles podem interagir conosco nessas realidades dimensionais, abrindo e fechando portais. Inclusive, nós que estamos aqui na terceira dimensão, dependendo do nosso desenvolvimento de habilidades, né, do nosso treinamento, nós também podemos abrir e fechar os portais dimensionais, inclusive encontrar essas passagens, esses vórtices de energia que favorecem essa interação dimensional. Você faz parte dessa abertura do portal. A sua capacidade de gerar aquela frequência, de interagir com aquela realidade, com aquele portal, com aquele vórtice, tem que estar compatível. Então não adianta, a gente pode caminhar o mundo inteiro, mas não vamos encontrar os portais dimensionais se a gente não estiver na frequência adequada para interagir, abrir e fechar esses portais. Os seres já estão nessa frequência, eles já estão em outro nível, então eles podem interagir a hora que eles querem, mas nós não. Nós precisamos de treinamento, de desenvolvimento, de uma certa ativação também, para conseguir manipular as leis universais e interagir com os portais, né? Por isso que muitos falam dos vórtices, né, dos portais que se abrem, dos mundos intraterrenos, dos mundos intramarinhos, dessas realidades paralelas também, até mesmo interação com o segundo anel, depende da nossa frequência. Tudo depende do que nós estamos gerando. Então, mesmo que tenha um portal aqui agora que leve para um mundo paralelo, eu não consigo entrar se eu não gerar a frequência. Se eu gero a frequência, aquele portal se abre na minha frente e eu posso entrar e voltar a hora que eu quiser. Então é mais ou menos isso. Agora, perguntaram sobre o casal criador, né? O casal criador é o que nós conhecemos como Deus, tá? São 2 seres, na verdade, é um casal realmente, que nós não temos ainda condições de compreender o nível que eles estão de evolução. A gente sabe que existem muito mais seres criadores acima desse casal criador. Então, o nosso Deus, ou a nossa própria fonte suprema, criadora, que é uma energia suprema, né, é um casal que está entrelaçado. Imagine 2 seres, uma polaridade masculina e feminina, entrelaçados em fusão, uma conexão permanente de amor, de consciência, de união e de fusão em todos os sentidos, né? Então esse casal está
em todas as dimensões, em toda a realidade do universo criado por eles, manifestando o pensamento, o desejo e a vontade deles na criação que eles estão realizando. Então, tudo que está manifestado faz parte, vamos dizer assim, do pensamento, da realização desse casal. E nós somos parte da criação deles, né? Nós somos como se fossem partículas, fragmentos, né? Fractais dessa energia suprema, desse casal criador. Então, vamos dizer assim, todas as polaridades femininas no universo estão conectadas à polaridade feminina do casal criador. Todas as polaridades masculinas do universo estão conectadas à polaridade masculina do casal criador, certo? Então, nós não temos como dar nome para este ser ou estes seres, né? Porque o nome é uma coisa muito humana, muito pessoal, muito terrena, né? Eles não têm um nome, eles têm uma frequência, uma vibração suprema, né? Se a gente for tentar nomear Deus, nós vamos ficar muito num nível racional, e isso não tem muito sentido para nós, tá? Então, para a gente entender melhor a questão do casal criador, nós temos que entender primeiro o que existe abaixo dele, né? Nessa criação toda, e ir galgando esses estágios de consciência para entender o que é esse Deus, né, esse ser supremo que tudo criou e tudo manifestou aqui. Nós somos parte dele. Agora, como casal criador, como ele está onipresente, eles, né, estão onipresentes e oniscientes na criação deles, eles podem também se manifestar como eles quiserem. Mesmo dentro da criação, né, por exemplo, a polaridade masculina de Deus pode se manifestar como um ser a qualquer momento. Pode se manifestar como um animal, como qualquer tipo de manifestação da natureza. Porque ele criou tudo, ele faz parte de tudo, ele é tudo. Assim como a polaridade feminina também pode se manifestar a qualquer momento, da forma que ela quiser. Então, mesmo que a gente vá estudar nas tradições antigas a presença de Deus, né, como uma manifestação de um homem ou de uma mulher que se manifestava ali, para até mesmo conversar com o ser humano, é possível sim que ele se projete como uma manifestação, uma personalidade, uma individualidade, né, interagindo com a humanidade aqui. Isso é possível. E não apenas como uma pessoa, como várias pessoas ao mesmo tempo, ele pode se manifestar. Então vamos começar a pensar aí o que pode estar acontecendo, né, nesse momento e no futuro breve, quando possivelmente a gente possa ter uma nova interação com essa energia suprema aí.